Bom dia, professor. Bom dia. Parece que faz uma eternidade que eu não falo com vocês. Tá certo. Kellen? Tudo bem? Tudo e Tudo você? bem? Tudo Tô certo, e bem. você? Professor, hoje é É. fila? Hoje é sociologia. Tá bom. Obrigada. Nada, Amori. Bom dia, Platão. Mancada isso, bom dia. Gente, eu não sei se eu tô com frio, se eu tô com calor, não sei o que eu sinto. Bom dia, Samuel. Eu cortei, mano. Eu acordei um dia e falei, vou tirar a barba. Quando eu tirei, eu parei e pensei, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? Parece que eu tenho 15 anos agora. Se arrependimento matasse, eu tava morto. Tá bem que cresce de novo, né? É. Quando eu comecei a dar aula, e eu tinha meus 21 aninhos de idade, as inspetoras no corredor me mandavam pra sala, achando que eu era aluno. É que o senhor não viu o Rubão sem barba.
Não vi, mano. Queria ver. Deve ser engraçado. De barba parece um jovem de 15 anos barbudo. Obrigado. Vou levar isso como um elogio. É bom isso, porque quando eu tiver com, sei lá, 50 anos, eu vou parecer que eu tenho 30. Pois é, com 15 anos eu já tinha barba também, mas eu não deixava crescer. Eu deixei crescer depois que eu virei coordenador, que aí eu tive que começar em reunião com diretoria de ensino, e aí o povo não levava a sério. Aí eu falei, vou deixar a barba crescer, vamos ver se melhora. Vamos começando? Estou ansioso. Bom dia para todo mundo. Espero que vocês tenham conseguido descansar um pouco na semana passada. Espero que vocês estejam bem. Saúde mental de vocês esteja ok, que a minha está começando a falhar. Mas vamos que vamos. Gente, hoje é sociologia, tá? Na outra semana a gente teve filosofia, a gente viu o período helenista, né? Hoje a gente vai para mais um intérprete do Brasil na sociologia. A gente viu Sérgio Buarque de Holanda, O Homem Cordial, tem uma discussão bem legal. Hoje a gente viu Caio Prado Júnior. Enquanto Sérgio Buarque de Holanda ele era um cara que estava baseado no Weber, o Caio Prado Júnior vai estar mais baseado no Marx. Então aí a gente vai ter o que a gente chama de uma sociologia marxiana, que é diferente do marxista que a gente ouve falar geralmente. E ele é diferente do marxista porque o marxista ele está mais voltado para o militante, para o cara que milita as ideias do Marx mesmo. Enquanto a marxiana ela está voltada mais para quem pensa a partir das ideias do Marx, né? Então, teoricamente, um marxista tem que ser um marxiano também. Só que isso muitas vezes não acontece, o que é um grande problema, eu diria. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, eu coloquei essa fotinho para ilustrar a aula aí,
Porque eu acho que ela deixa muitas coisas claras. Se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Não sei se vocês já chegaram a ver essa foto em algum lugar, né? Ela é bem famosa até. Então vamos lá. Antes da gente começar o Caio Prado Júnior, eu acho que se faz necessário a gente relembrar algumas coisas do Marx, porque senão a gente não vai conseguir entender o que o Caio Prado Júnior está pretendendo dizer para a gente, né? Eu coloquei aqui uma frasezinha, que é a frase com a qual o Marx abre o manifesto do Partido Comunista. A história da humanidade é a história da luta de classes. Para a gente relembrar mesmo o que o Marx quer dizer com isso. Então, olha só. Para o Marx, é justamente essa divisão e essa luta que acontece entre as classes sociais que conta a história da humanidade. Quando a gente está falando de luta de classes, a gente está falando de relações econômicas, de relações políticas e de relações sociais, né? Lembrei de uma coisa, eu vi lá o page de vocês, parabéns, arrasaram, hein? Fiquei bem feliz. Voltando agora. Então eu fiz aqui uma piramidezinha para a gente relembrar quais são essas classes principais aí que o Marx mostra para a gente. Então lá no topo da pirâmide a gente tem os capitalistas, que é uma parcela bem pequena da sociedade, hoje em torno de 5% da sociedade mundial, se bobear até menos, que detém a maior parte das riquezas do mundo, tá? A burguesia, que é a famosa classe média, que ela é composta por empresários, ela é composta por comerciantes, ela é composta por quem tem um poder de consumo, certo? E não só um poder de consumo, como também muitas vezes um poder de comprar mão de obra, mesmo que essa mão de obra seja barata. Então, por exemplo, o dono do mercadinho da esquina, se o mercadinho da esquina conseguir um certo sucesso, ele é um burguês, né? A gente vai ter durante aí o século XVIII, XIX, XX, as profissões ditas profissões burguesas, que eram basicamente três: o advogado, o médico e o professor. Eram as três profissões burguesas. Por quê? Porque são três profissões que levam mais em consideração um poder de administração do que um poder braçal de fato, né? E aí, lá na base da pirâmide, aí eu coloquei toda essa base bem grande mesmo, de propósito, porque é isso mesmo, é o proletariado, ou a classe operária, a classe dos trabalhadores. Aí eu digo classe operária por quê? Porque quando a gente está falando de proletariado no momento que o Marx está escrevendo, lá no século XIX, ele está pensando o grande proletariado da época eram os operários das fábricas, né? O capitalismo daquele momento do século XIX era um capitalismo fabril. Então era um capitalismo que ele estava voltado justamente para produção nas fábricas, né? Daí a gente vai ter o Fordismo, o Taylorismo, que a gente vai ver acho que já na próxima aula se não na próxima, na outra, de sociologia. E aí, essa classe operária é a mais importante de todas para o Marx. Por quê? É ela que vende a mão de obra para poder sobreviver por um salário, né? Então, eu estou vendendo a minha mão de obra em uma fábrica para conseguir um dinheiro, para conseguir sobreviver e alimentar minha família. Nesse momento aqui também se torna parte da classe proletária as mulheres e as crianças, na Inglaterra principalmente, no século XIX. Então você tinha o trabalho infantil. E por quê? Porque as mulheres e as crianças pagavam-se menos para elas. Então, quanto menos se paga para o proletariado, mais o patronado lucra, né? Para o Marx, essa classe é explorada, certo? E por conta de uma série de coisas, e principalmente por conta da sobrevivência, da pessoa precisar sobreviver, ela não tem consciência clara de que ela é explorada, né? Então ela é uma classe
que faz um trabalho que o Marx vai chamar de trabalho alienado. E aí isso sim a gente vê direitinho na próxima aula com mais detalhes. Mas passando bem por cima, o trabalho alienado é aquele trabalho que a gente faz por pura sobrevivência e que a gente não sabe qual é a finalidade dele. E também a gente não pode consumir o produto do nosso próprio trabalho. Então, eu gosto de usar de exemplo sempre o cara que produz um iPhone, né? O cara que produz o iPhone, ele não ganha dinheiro suficiente para comprar o iPhone. Então, o produto é do trabalho dele, mas ele não pode consumir o próprio trabalho dele. Essa é uma contradição essencial para o Marx no capitalismo, tá? Ok. Até aqui alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Deixa eu abrir o chat para ter certeza. Nenhuma dúvida. Seguimos então. Vamos lá. Materialismo histórico dialético. Vamos ver se isso daqui vai ficar bem mais claro para vocês agora. Quando o Marx está escrevendo, como a maior parte dos... A Ana levantou a mão. Ana, você quer perguntar agora ou eu termino essa parte? Tanto faz, prof, que você preferir. Pergunta agora, aproveita que eu não comecei ainda. O trabalho alienado é aquele que o Chaplin faz no filme? Sim, é esse mesmo. Ok. Esse mesmo. Do apertar os bagulhinhos lá e... Não sei para onde que isso vai. Então, vamos lá. Como os grandes sociólogos daquele período, os clássicos que a gente chama, o Marx também vai precisar de uma metodologia de trabalho, uma metodologia de pesquisa, e ele vai chamar essa metodologia de materialismo histórico dialético, certo? Lembrando lá a dialética baseada no Hegel, ele vai modificar essa dialética, porque para o Hegel parece que é simplesmente ideia, né? A dialética ela é baseada em ideia, e não necessariamente em prática. Para o Marx, por isso é materialismo, porque a matéria para ele é a forma do pensamento. Então, a gente só pode entender e formar e analisar a teoria de alguma coisa se a gente partir da matéria, dos acontecimentos reais, da prática, né? O Marx vai dizer o seguinte: o homem ele começa a se desenvolver a partir do momento que ele começa a modificar a natureza ao seu redor, tá? Então, para ele, as primeiras coisas que o homem teria criado foram a foice e o martelo, que são o símbolo do Partido Comunista. Por quê? Porque com a foice ele conseguia cortar as plantas e as plantações, e com o martelo ele conseguia construir as casas dele. Nesse momento, você tem um tipo de trabalho que o homem faz para si, para sobreviver a si mesmo. Ele não está vendendo a mão de obra de trabalho dele para absolutamente ninguém. Quando eu crio alguma coisa, eu vou criar junto com essa coisa... Ai, minhas costas estão coçando. Eu vou criar junto com essa coisa uma necessidade nova. Essa necessidade nova, ela vai ser justamente aquilo que vai me fazer desenvolver um outro trabalho. Então, a partir do momento que eu criei a casa, que eu criei a foice, o martelo, e que eu criei a casa, e que eu consegui plantar e arar, enfim, e carpir e tudo mais, daí eu crio novas necessidades. Então, eu preciso cozinhar aquilo que eu plantei, né? Eu preciso criar móveis para minha casa, eu preciso criar uma cama onde dormir, e aí as coisas vão se modificando nesse sentido. Eu vou criando necessidades a partir de cada coisa que eu construo. Então, eu estava pensando ontem, eu não lembro o que eu estava assistindo, e aí eu lembrei que nos anos 90, quando eu era bem pequeno, a minha irmã ganhou de presente, de aniversário, eu acho, uma agenda eletrônica. Uma agenda eletrônica, para quem assistiu as primeiras temporadas de Pokémon,
é igual uma Pokédex. Ela abria aqui assim e você, sei lá, colocava lá as coisas que você precisava fazer, como se fosse uma agenda mesmo. E tinha também o Bip. O Bip era um aparelhinho pequeno que você mandava mensagens, eu não sei como, porque não tinha um teclado, eu não lembro disso, como é que funcionava. Você mandava as mensagens e a pessoa tinha que te ligar de volta. Então, e aí essas coisas criaram necessidades e foram otimizadas em um aparelho só, que é o celular, né? Que a gente tem o celular hoje numa otimização de telefone, de agenda, de mensagem, tudo junto num celular só. E depois a coisa foi otimizando com um aparelho de música, com, enfim, vídeo, uma série de coisas. As necessidades vão sendo criadas e a gente tem que ir cumprindo essas necessidades. De acordo com Marx, é assim que a sociedade se desenvolve, é assim que as relações se desenvolvem de trabalho, as relações econômicas vão se desenvolvendo. A diferença é que aparece uma coisa muito importante para o Marx aí, que é a propriedade privada, né? A propriedade privada vai ser a cereja do bolo para o Marx. A partir do momento em que você tem alguma coisa que é sua e que você disse que é sua, né? O Rousseau tem uma explicação muito boa para o surgimento da propriedade privada, na qual o Marx vai se basear. O problema da sociedade começa quando um sujeito faz um círculo em torno de si, na Terra, e diz: esta Terra me pertence. E você tem várias outras pessoas ali que acreditam e que aceitam que aquele pedaço de terra é só daquela pessoa e ele não é comunitário. Então, a partir desse momento, você tem a propriedade privada sendo criada, e aí você tem, né, Império Romano, Império Macedônico, os Estados Unidos, a Inglaterra, e tudo isso de conquista de poder por terra, né? Então, a propriedade privada para o Marx vai ser uma coisa de extrema importância para o desenvolvimento do capitalismo, tá? Então, é a partir disso, dessa matéria, desse materialismo, da criação dessas coisas, das necessidades que vão surgindo, que o Marx vai analisar a história e que vai analisar a sociedade. Lembrando que a história da humanidade é a história da luta de classes, tá? Então, eu coloquei essa chargezinha aí porque eu acho que ela exemplifica bem essa questão da necessidade, né? Das necessidades que a gente vai criando, do desenvolvimento humano. Então, você tem lá o macaco, e aí você tem o homem do campo, você tem o homem da indústria, o businessman, e aí você tem o médico ou o artista, que são as profissões mais coisadas, por assim dizer. Fala, Lê. Ô, professor, eu entendi essa forma de que a necessidade que faz a realidade da pessoa. Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo entender a parte que vai além da necessidade. Por exemplo, pensando num objeto, o celular em si. A atual necessidade do celular era efetivamente ligar pessoas distantes. Só que a partir do momento que o celular começa a criar outros adereços que não são, mas somente para ligar pessoas distantes, já não é mais uma necessidade. Como que eu explicaria isso? Então, aí a gente pode usar o conceito de indústria cultural do Adorno e do Horkheimer. Às vezes a necessidade não é necessariamente aquilo que eu preciso para sobreviver, mas a necessidade ela é colocada a mim para que eu queira consumi-la, certo? Então, por exemplo, a galera que gosta muito de iPhone, a galera que gosta muito de iPhone lança um iPhone novo, ela já quer trocar o iPhone antigo. Isso não é uma necessidade para a sobrevivência desta pessoa. Essa é uma necessidade burguesa, que ela quer consumir aquilo e que ela quer porque aquilo traz algum tipo de prazer para ela.
mas não é uma necessidade de sobrevivência. E está justamente aí o que vai alienar as pessoas. E aí tem uma palavrinha aí muito complicada e muito importante, que é a ideologia. Que não é só o que a gente pensa, não é só o que o Cazuza canta na música dele. É bem mais complexo do que aquilo. E aí, na aula de trabalho, a gente vê isso daí melhor. Mas o que eu posso te adiantar agora, spoiler que eu posso te dar, é esse. O capitalismo também vai se basear nessas necessidades fakes que ele próprio vai criando, que a própria indústria vai criando para a gente consumir e para a gente fazer a economia movimentar. Entendi. Tá? Obrigada. Imagina, amor. Fala, David. Professor, desculpe, mas eu ainda não entendi muito bem o conceito de dialético. Sei lá, ainda não está bem claro na minha cabeça isso. Tudo bem. Dialética, relembro, é sempre um movimento, certo? Aqui para o Marx é um movimento histórico. Quem que vai levar esse movimento a cabo? Os homens, a humanidade, certo? Que são os agentes da história. Os agentes da história, eles vão modificar o entorno deles por meio de tudo isso que a gente falou, então, por meio da economia, do trabalho e principalmente da luta de classes, e eles vão começar a modificar as coisas, certo? Então, a dialética é justamente esse movimento de modificação das coisas. A dialética, ela é uma superação de algum momento ou de alguma coisa. Eu acho que a explicação, de novo, do Adorno e do Horkheimer cabe muito aqui, né? Que eles têm uma noção de dialética do esclarecimento. Então, eles estão lá se perguntando como foi possível o nazismo, né? Como foi possível que o povo alemão deixasse o nazismo acontecer. E aí ele vai dizer que houve um congelamento da capacidade humana de questionar e de criticar. Então, quando você tem esse congelamento da crítica, você não consegue passar de uma fase para outra, vamos dizer assim. Uma fase de videogame para outra. Se você tem o congelamento daquilo, você não evolui, você não supera. Então, aqui a dialética para o Marx é nada mais do que uma superação. A dialética do Marx, ela vai ser uma dialética bastante destrutiva mesmo, porque essa dialética tem que levar à revolução em algum momento. É uma dialética revolucionária, ou seja, um movimento de superação de alguma coisa revolucionário. Deu? Beleza. Valeu, professor. Nada. Mais alguma dúvida? Então, seguimos aqui. Preciso entrar um pouco num campo que não é muito meu aqui, que é a história. Para a gente começar a falar do Caio Prado Júnior, a gente precisa lembrar um pouco do feudalismo, tá? Então, eu coloquei aqui esse mapinha de como era o feudo, né? De como era constituído o feudo. Eu acho que vocês devem se lembrar muito melhor do que eu. Dei uma estudada aí nisso daí, mas vamos lá. Então, o feudo, ele é basicamente o quê? O feudalismo, né? O feudalismo é aquela relação que você tem entre um senhor e seus vassalos, né? Então, você tem aqui, geralmente, uma relação de trabalho de servidão. Então, você recebe alguma coisa em troca do seu salário, não necessariamente em troca do seu trabalho, não necessariamente um salário. Você vai plantar naquela terra, você tem a terra emprestada e você vai poder consumir um X% daquilo e todo o outro X%, que é a maioria, vai para o senhor, certo? Se a gente parar para pensar na história do Brasil, os engenhos, a fase de engenhos do Brasil, a fase escravocrata do Brasil foi mais ou menos a mesma coisa, certo? Você tem a coleta de impostos também, então, no mais, a pessoa está pagando para viver ali, a pessoa está produzindo para si e para o outro, um patrão, por assim dizer. E a sociedade, ela não tinha movimentação. Então, se eu era camponês, as chances de eu chegar a ser
aristocrata, realeza ou qualquer coisa do tipo eram quase nulas, né? Daí nesse período surgem bastante os contos de fada. Então as princesas que são plebeias e que acabam virando realeza porque o príncipe é muito bonzinho, se apaixona por elas e tira elas daquela vida de dor e sofrimento, mas que não altera a vida das outras pessoas. Ela é a única sortuda que vai sair dessa vida e ela vai continuar fazendo com os outros o que faziam com ela. Enfim, é basicamente isso que acontece nesse período, tá? Bem por cima. Então vamos ao Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior, este senhor aqui, já não faz tanto tempo que ele morreu, não é mesmo? Então nós temos aí 1990, não ousem falar que faz muito tempo que ele morreu, porque não faz muito tempo que ele morreu. Se vocês falarem que faz muito tempo que ele morreu, vocês estão me chamando de velho. Então nós temos aí o Caio Prado Júnior, que é paulista. Ele nasceu em São Paulo, ele é de uma família tradicional e aristocrática paulista, que vem dos senhores de engenho, donos de produtores de café, e por aí vai. Ele se formou em Direito na USP, no Largo de São Francisco, não tenho certeza se nessa época já era USP ou se era só a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ele foi aliado de Getúlio Vargas, vejam só vocês que interessante. Ele foi aliado do Getúlio Vargas na Aliança Nacional de Liberação lá, para a primeira eleição dele. Depois, obviamente, ele fica bem chateadinho com o Getúlio Vargas. Ele vai viajar, ele vai para a Europa. Antes disso, aqui no Brasil ainda, ele se filia ao Partido Comunista, o PCB, que ainda existe, com várias interrupções no período histórico. Ele foi para a Europa, então, em 37. Em 37, o que estava acontecendo na Europa? O nazifascismo estava explodindo, a Guerra Civil Espanhola estava explodindo, o franquismo estava explodindo, e ele começou a agir para tirar pessoas da Espanha, para salvar essas pessoas do franquismo na época. Depois ele volta para o Brasil, em 39, se eu não me engano. Em 47, ele se torna deputado federal, em São Paulo. E em 1948, ele é deposto do cargo dele porque o PCB ele deixa de existir legalmente. Ele é considerado ilegal por ser o Partido Comunista, certo? Então, ele vazam com ele, na verdade, né? A grande obra do Caio Prado Júnior é esse livro, Formação do Brasil Contemporâneo. Ele lança esse livro em 42 e aqui tem uma coisa muito interessante. Ele faz uma análise contínua do dia a dia do operariado. Ele fez isso na Europa, ele gostava de ir para as vilas operárias na Europa, ele fez isso no Brasil, e ele vai partir da análise do materialismo histórico dialético do Marx na formação do Brasil contemporâneo daquele momento. Qual é a formação do Brasil contemporâneo daquele momento? Vamos pensar na década de 40, então. Posso estar errado, mas aí a gente ainda tem um varguismo bem forte. O Caio Prado Júnior, como um bom estudioso das ciências sociais, ele vai a campo. Então, ele vai fazer várias pesquisas em campo, né? E isso vai ajudá-lo muito a desenvolver a própria teoria dele. Antes de eu continuar, eu tenho que saber se está claro para vocês o que é materialismo histórico dialético. Quem cala, consente. Vou seguir. Onde que ele vai olhar a formação do Brasil contemporâneo? Ele vai olhar isso no Brasil colonial, certo? Então aqui tem essa imagem super famosa da lavagem do minério de ouro, do Rugendas, século XVIII. Século XVIII, ciclo do ouro no Brasil, né? Ciclo do ouro é um dos ciclos mais importantes que a gente teve. Então, é o período em que os bandeirantes saem de São Paulo e eles descobrem nas Minas Gerais várias jazidas de ouro e diamante.
Então, quando isso acontece, deixa eu voltar. Quando isso acontece, o que vai acontecer? Você vai ter um deslocamento urbano muito grande. Então, você vai ter várias pessoas saindo de um lugar e indo para o entorno dessas jazidas de ouro e diamante, né? Essas pessoas elas vão sair, vão se colocar ali. Então, quando o povo estava vindo de Portugal para cá, eles estavam vindo para onde? Eles não estavam mais vindo para São Paulo, eles não estavam indo para o Rio de Janeiro, eles estavam indo para as Minas Gerais, eles não estavam indo para Bahia, para Pernambuco, eles estavam indo para onde estava a riqueza daquele momento, as Minas Gerais. E aí eu quero lembrar vocês que no momento anterior a gente já tinha uma exploração muito grande, né, das riquezas naturais brasileiras, e essa exploração ela continua durante o século XVIII. Mesmo quando, embora diminua, mas mesmo quando o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e se torna independente, se torna metrópole, isso ainda continua, essa exploração segue acontecendo. Então, vamos lá, para ver se está claro para vocês, mais um momento de história aqui. Quando a gente tem uma metrópole, e aí a gente está chamando de metrópole o colonizador, vindo para o novo mundo e colonizando, a gente passa a ter essa relação, então, metrópole e colônia, certo? O Lê tá ligado, amor. Desculpa. Imagina. Então, a noção de metrópole e colônia, ela vai ser uma relação de exploração o tempo todo, né? Então vamos pensar lá. Quando a gente pensa na formação do Brasil, e muita gente gosta de comparar a formação do Brasil com a formação dos Estados Unidos, a gente já se quebra aqui. Por quê? Porque os Estados Unidos mal foram uma colônia de exploração, né? O que aconteceu? Os puritanos, que eram como chamados os primeiros colonos estadunidenses, eles fugiram da Inglaterra, né? Eles fugiram de uma rainha que não aceitava o protestantismo, eles estavam fugindo daquilo. Então, os Estados Unidos foi colonizado ali nos estados do sul de outra forma, bem diferente da nossa. E quando a Inglaterra veio tentar botar o pau na mesa, daí os colonos que já tinham se desenvolvido, já tinham desenvolvido uma certa sociedade ali, mandaram eles pra puta que pariu, no português correto, né? Então aí a gente tem a festa de chá de Boston, que é bem interessante, eu gosto bastante dessa parte da história dos Estados Unidos. E aí, no Brasil, foi bem diferente, né? Porque ali no século XVIII, a primeira tentativa de independência separatista que a gente teve, que foi Tiradentes, deu no que deu, né? Não deu certo. E aí, então, nesse período, a gente tem toda essa exploração muito maior, né? Nessas jazidas de ouro e de diamante que eles tinham ali, qual era o tipo de trabalho que estava ali? Então, vamos lá. Colônia de exploração, ela tinha uma mão de obra de baixíssimo custo, porque ela era escrava. A maior parte da produção dessa colônia de exploração, ela ia para o exterior, ela não ficava no Brasil. Eu fiz uma viagem de campo com os alunos uns anos atrás para Ouro Preto. E ali a gente conheceu as minas e tudo mais. E eu não sei se algum de vocês já teve essa oportunidade de ir para Ouro Preto. É uma coisa muito única e muito pesada também. Então, o guia turístico que estava ali explicando para a gente como que funcionavam as minas e tudo mais, eu não sei se vocês sabem disso, mas eles costumavam levar homens, escravos, né, para trabalhar lá, jovens, ainda adolescentes. E o que eles faziam? As minas, muitas vezes, elas eram muito estreitas. Então, eles pegavam pedras e amassavam os testículos dos escravos para eles não crescerem mais e para eles poderem continuar trabalhando naquela mina. Então, se fazia isso, porque aí você não precisava ficar trocando
de escravo, isso baixava ainda mais o custo da mão de obra. Você tinha sempre o mesmo escravo ali, porque ele não vai mais crescer, ele não vai mais produzir hormônios para isso. E você tem uma mão de obra aí por um bom tempo para fazer isso, né? O que ficava para o Brasil? Pouquíssima coisa. O que ia para a Europa? Muita coisa, certo? Então, exploração nesse sentido. Isso levava a um acúmulo de riquezas na Europa. Então, vamos lá, vamos lembrar uma coisa. O capitalismo ele funciona a partir do acúmulo de capital, certo? Exploração de mão de obra muito barata e acúmulo de capital. Beleza? Para o Marx, existe uma transição de extrema importância para o capitalismo funcionar, que é a transição do feudalismo para o capitalismo. Você não pode pular de um outro tipo de sistema direto para o capitalismo, da mesma forma que você não pode pular do capitalismo para o comunismo, que foi isso que o Stalin não entendeu. Você precisa passar pelo processo de transição, que no caso é o socialismo. Para o Caio Prado Júnior, a gente não passou por esse processo. A gente foi direto para o capitalismo. A gente tinha uma estrutura bem arcaica de economia, quase nenhuma, e a gente foi direto para um tipo de capitalismo. Por quê? Porque você está explorando uma mão de obra muito barata e você está acumulando riquezas, certo? Essa mão de obra, ela não é ali para sobrevivência. Vocês percebem que não tem o feudo, não tem o feudalismo. Então, o escravo, ele é obrigado, ele não fica com nada, com absolutamente nada. O escravo que está ali... Primeiro que a mão de obra é escrava e não serviu, né? Esse já é um ponto muito importante. A gente demorou horrores para se livrar da escravidão, né? O mundo todo já tinha se livrado e a gente ainda estava lá insistindo na escravidão até o final do século XIX. O Caio Prado Júnior, isso foi um problema muito grande. Não que depois que a escravidão foi abolida, os escravos ficaram, os negros no caso, ficaram de boaça e tiveram grandes oportunidades de crescer na vida e de vitória, enfim. Então, nesse período, para o Caio Prado Júnior, a gente não passou pelo feudalismo, e se a gente não passou pelo feudalismo e a gente foi direto para esse capitalismo que ele vai chamar de capitalismo colonial, não ia dar bom. Era muito difícil de dar bom. A chance de dar ruim era bem grande, tá? Daí eu coloquei um trecho do Caio Prado Júnior aqui, onde ele diz: a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais completa que a antiga feitoria, mas sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu. É este o verdadeiro sentido da colonização tropical de que o Brasil é uma das resultantes. Ou seja, a exploração do Brasil colônia não foi uma exploração para o desenvolvimento brasileiro, foi uma exploração para o desenvolvimento europeu, econômico, europeu e português, certo? Então, Caio Prado Júnior, ele vai considerar isso já uma forma de capitalismo. E uma forma de capitalismo bastante potente no sentido da exploração. Então, vamos lá. Ele está usando aqui o materialismo histórico dialético de que maneira? Foi uma pergunta para vocês. Tentem, não tenham medo de errar. Sei Vai, lá. Platão! Sei lá, tipo, esse fato da metrópole sobre a colônia, o pacto colonial, tipo, é como se fosse, é como eu disse ali no texto, é como se fosse uma empresa mesmo. Então, tipo, eu não sei explicar. Mas vamos lá. Uhum. Então, o Caio Prado Júnior, para chegar na conclusão de que
ele está de que o Brasil fez parte sempre de um sistema capitalista. Ele está usando o materialismo histórico dialético no sentido de que ele está analisando a realidade do Brasil, como ela era feita, e quais eram as relações de trabalho. Portanto, a gente precisa lembrar que, primeiro, o Brasil foi um país escravocrata até o final do século XIX, certo? Então, ele tinha uma mão de obra de produção muito, 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 muito baixa. O que você precisava gastar com um escravo? A senzala e a comida, mais nada, certo? E essa comida era produzida pelo próprio senhor ali e ok, era uma quantidade mínima de comida, ele não ia gastar com absolutamente nada, né? Você dava uma certa liberdade religiosa, de culto religioso para os escravos, para eles continuarem cultuando, mais ou menos como um pão e circo. Os senhores entendiam isso e Portugal entendia isso como pão e circo, né? Então, pode cultuar aí os seus deuses, os seus orixás, para você não se revoltar contra mim e tentar fazer alguma coisa aí, né? Para impedir principalmente a criação dos quilombos. Aí você tem toda a matéria, ou a maior parte dessa matéria-prima, ela é exportada. Não tem produto interno que vai servir para o interno. Então, tem uma exportação, certo? Então, é a mesma coisa de uma fábrica. Eu estou produzindo com a minha mão de obra, mas eu não estou consumindo aquilo que eu produzo. Ouro e diamante vão para onde? Para lá, não para cá, não ficam aqui, certo? Todo esse ouro e diamante vão para a Europa. Isso começa a mudar um pouco depois da independência, né? Depois do fico, do dia do fico e por aí vai. O Brasil começa a inverter um pouco a situação. Mas, se vocês pararem para pensar, ele está escrevendo num momento aqui em que a gente ainda não tem, por exemplo, Juscelino Kubitschek, que abriu as coisas, né? Abriu tudo para a importação das coisas, né? Então, o que é nosso? O que a gente produz no Brasil, que a gente consome dentro do Brasil? Isso acontece até hoje, se vocês pararem para pensar. Pensem no petróleo, né? Que a gente produz o petróleo, os Estados Unidos vêm, compram o nosso petróleo por um preço bem baixo, depois a gente compra o nosso próprio petróleo deles por um preço muito mais alto, né? Então isso continua acontecendo de outra forma. Ana, pode falar. Prof, o Breno levantou antes de mim. Ixi, não vi. Breno, pode falar, meu filho. Professor, só para ver se eu entendi, eu posso considerar Portugal como se fosse o dono dos meios de produção, a mão de obra escrava como os proletariados da empresa e a burguesia os senhores? Exatamente isso. Tá, obrigado. Exatamente, sem tirar nem pôr. Fala, Ana. Prof, pensando no que o Breno falou, eu posso então considerar que a mão de obra escrava seria um trabalho alienado? Ou não? Sim, porque ele não sabe para onde aquilo está indo, ele sabe que tem alguma coisa errada. O escravo sabe que tem algo errado com aquilo ali, mas ele não sabe para onde aquilo está indo, o que vai ser feito daquilo, e ele não está consumindo o que ele está produzindo. Tá? David. Professor, então ele acredita que tipo não teve a transição do feudalismo do capitalismo, já foi direto, certo? Do método de escravidão direto para o capitalismo. Só que, tipo, na minha cabeça, essa relação, por exemplo, da coroa portuguesa com os senhores de engenho é uma relação parecida com a de suzerania e vassalagem. Então, tipo, parece que teve sim um pouquinho do feudalismo, embora não tenha tido o trabalho servil. Eu não poderia considerar que, tipo, tinha um pouquinho Você do feudalismo pode. aí? Você pode considerar o que você quiser. O Caio Prado Júnior vai discordar de você.
Da, da mesma forma que ele tem, que você tem a liberdade de discordar dele, ele também tem a liberdade de discordar de você, ainda que morto. Veja só que legal que é a liberdade das pessoas. Pode. Ele vai argumentar com você que, embora você tenha essa relação de suzerania e vassalagem, ainda assim você não tem a divisão do feudo. Então, você não tem os escravos tendo uma porção daquilo que eles plantam, você não tem toda aquela montagem, aquela configuração daquele mapinha que eu mostrei antes do feudo, né? Você tem uma outra coisa. Eu acho que quando a gente passa para a produção de cana-de-açúcar, isso fica um pouco mais claro. Essa configuração de feudo fica mais clara, mas ainda assim para o Caio Prado Júnior é uma empresa capitalista, tá? Justo, valeu, professor. Imagina. Olha só. Ele vai chamar o Brasil de uma periferia capitalista do mundo. Então, para ele, a economia brasileira foi fundada nessa exploração capitalista de uma classe sobre a outra e de uma classe que luta por uma espécie de liberdade. Daí, gente, ele vai... Vejam só, a gente está falando do período escravocrata. Depois do período escravocrata, o que vai acontecer? A gente vai ter os imigrantes vindo para o Brasil, né? Então, a gente vai ter os imigrantes italianos, a gente vai ter os imigrantes japoneses, principalmente vindo para cá para trabalhar na terra. Não é da época de vocês, mas a Globo fez, acho que, 2 novelas que mostravam isso muito bem, que era Terra Nostra e Esperança. Essas 2 novelas das 9 aí, eu acho que as 2 com o Gianecchini, pelo menos na minha cabeça é a mesma novela, eles mostram justamente esse período de depois da abolição e com os imigrantes vindo, e a relação continua mais ou menos a mesma, só que agora já mais capitalista mesmo, porque está ficando aqui, a gente teve a independência e tudo mais, mas ainda para uma classe aristocrata de pessoas, e aí a gente vai começando a formar o Brasil como uma periferia do mundo, o que não acontece, por exemplo, com os Estados Unidos, tá? Porque os Estados Unidos passaram a produzir para eles mesmos, produto interno mesmo, muito cedo. Enquanto o Brasil, ele só passou a fazer isso muito tempo depois e muitas vezes ainda não faz, né? A indústria automobilística foi uma dessas questões durante o século XX, principalmente. A gente não produzia carro nosso, né? A gente tinha, sei lá, acho que a GM era nossa, mas a gente não produzia, a gente tem uma coisa muito louca. Quando eu era pequeno, era muito engraçado isso, porque se você tinha alguma coisa que tinha escrito embaixo Made in China, aquilo significava que era falso, era um produto falsificado, porque o produto original ele tinha necessariamente que vir de onde? Dos Estados Unidos. Não existia produto original que não fosse advindo dos Estados Unidos, né? Então, aqui o Caio Prado Júnior, ele vai começar a falar de uma coisa chamada de pensamento do colonizado. Então, um pensamento colonizado mesmo. O pensamento brasileiro, ele é um pensamento colonizado. Isso quer dizer basicamente o seguinte: vamos tentar diminuir a dimensão disso. Quando você vai para uma periferia, e você vai para uma comunidade mesmo, para uma favela, o que você vai ver essa galera usando? O que essa galera tem? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo que eu conheço mesmo. Eu tenho uma família de alunos lá na escola, é a família do Edgar. O Edgar, ele fala assim, e ele é uma gay que vive no mundo dos unicórnios coloridos. Um fofo. E um dia eu fui na casa do Edgar, e aí eu me deparo com um barraco, né, menor que a minha sala, sem dúvida alguma, dividido por uma televisão
enorme. Eu nem sei quantas polegadas aquele bagulho tinha. Uma televisão imensa dividindo a casa. Não era um biombo, não era uma separação de madeira, era uma televisão imensa. Por quê? O que importa para essas pessoas que estão ali? Ter a televisão imensa, certo? Isso é o pensamento colonizado. Eles não têm o que comer. A mãe dele fica louca quando eles faltam, são 3 irmãos, quando eles faltam na escola, porque quem falta na escola, isso afeta diretamente no Bolsa Família. E aí eles não recebem o Bolsa Família. Eles não têm o que comer, mas eles têm uma televisão de, sei lá, 60 polegadas. Eu não sei quantas polegadas tinha aquilo. Era uma televisão enorme, gigantesca. Isso vai acontecer. Eles não têm dinheiro, mas eles querem ter, porque eles precisam ser iguais a um modelo. Existe um modelo, existe uma espécie de modelo. Onde eles vão ver esse modelo? Eles vão ver esse modelo na novela das 9, eles vão ver esse modelo nas séries americanas, eles vão ver esse modelo no cinema, sei lá, nos Vingadores. E isso vai fazer com que o nosso pensamento seja colonizado. Vai em várias etapas, vários modos aí. Então, qual é o corpo masculino perfeito? O corpo do Capitão América. Qual é o corpo feminino perfeito? O corpo da Viúva Negra. Eu estou usando esses exemplos aqui para a gente tentar entender. A gente vai absorvendo e consumindo isso e a gente vai criando um pensamento que não é propriamente brasileiro. Qual é a beleza brasileira? Qual é o biotipo brasileiro? É o cafuçu, né? É aquele cara misturado do europeu com o índio, com o negro, que a gente encontra muito mais no Nordeste do que no Sudeste, né? E que ele é essa coisa que a gente considera estranho ainda, porque a gente é colonizado. Ainda no Brasil, o exemplo, o padrão de beleza, o padrão de você olhar para a pessoa é o branco europeu, né? Fala, Glaucio! Fala, professor, beleza? Consegue me ouvir? Consigo. É que meu fone estava com um pouquinho de problema. Esse referencial é uma coisa muito colonial mesmo. Você pega... óbvio, eu não considero muito as obras de teledramaturgia brasileira como referencial pleno, porque tem muita coisa ali que é fora da realidade. Mas esse conceito do colono sempre valorizar o que vem ali da metrópole, principalmente no que diz respeito à época da colonização portuguesa, é muito claro quando se fala tudo que é bom tem que vir de Portugal. É o melhor, veio de Portugal. O conceito do importado, do de fora, do produzido aquilo que nunca é bom, ele nunca é um referencial. O de fora é o referencial. E a gente tem isso mesmo, dentro da nossa cultura, do cotidiano, dia a dia. Se você prestar atenção, você vai... As marcas que nós consumimos, os produtos que nós consumimos. Óbvio que o Brasil não é um referencial de produção. Muita coisa é óbvio que tem que ser importada. Mas tem coisas produzidas no nosso país que são de excelente qualidade, não devendo em nada a produtos importados, mas a gente acaba escolhendo pelo produto importado por todo um conceito criado em volta do produto importado como sendo algo místico, como sendo algo superior, quase que divino. Sim. É muito interessante você pensar de como a classe média brasileira ela é uma classe colonizada, né? Então, aquele raríssimo negro que faz parte da classe média brasileira, ele quer ser branco, ele não se entende como negro, porque o referencial dele é de fora, e o fora é o branco, né? Ainda que nos Estados Unidos você tenha uma população negra muito grande, o referencial ainda é o branco. Como que eu devo agir? Quais são as gírias que eu uso? Quais são as roupas que eu uso? O que eu estou consumindo? Tudo tem que ter esse referencial externo, exterior, né? Ele não está vindo de dentro do Brasil, ele não é consumido de dentro do Brasil. Muitas vezes as coisas que são feitas, produzidas no Brasil, elas são ridicularizadas.
a nossa própria cultura é uma coisa que, quando eu estava crescendo, era uma coisa ridicularizada. Eu aprendi quando pequeno que a música brasileira é uma música ruim. E aí, quando eu cresço e percebo, vou criando o meu próprio gosto, eu vou vendo que a música brasileira é uma das melhores músicas do mundo, né? Em termos de letra, em termos de arranjo, enfim, em vários termos. A música brasileira é maravilhosa, né? Aí a gente pensa também, a gente pode usar isso como um exemplo. O jazz americano. O jazz americano é uma música negra. E a gente pensa no jazz como uma música branca, né? Então a gente tem todas essas questões aí que formam a gente como essa periferia capitalista do mundo e que a gente ainda é explorado pelo exterior. A gente ainda é explorado pelos Estados Unidos, né? Enfim, pelos Estados Unidos, pela Europa. O que o Felipe falou aqui é exatamente isso, é um complexo de vira-latas. A gente entende que o Brasil deu errado desde o começo. É muito interessante de como a gente zoa o nosso colonizador, que é o português, né? A gente tem piada de português, é o que mais tem, né? Enfim, quem falava bem de MPB sofria um bullying. Se não gostasse de música eletrônica dos Estados Unidos, você era zoado. É bem por aí mesmo. É bem por aí. É isso que eu tô falando. Daí eu coloquei aqui essa foto que eu acho que resume muito bem o colonizado, né? O pensamento colonizado. Que é o presida aí batendo continência para a bandeira americana. Eu fiquei em dúvida entre essa imagem ou a imagem dele fazendo uma live assistindo um pronunciamento do Trump. Eu fiquei em dúvida de qual das duas mostrava melhor o pensamento colonizado da pessoa, né? Ao invés de você bater continência à bandeira brasileira, que eu também nem acho que seja o caso, você vai bater continência para a bandeira do seu colonizador. E aqui os Estados Unidos é muito, muito louco neste momento do Brasil, no Brasil contemporâneo mesmo. Por quê? Porque ele é um colonizador do pensamento. Ele não necessariamente vai direto para a exploração natural do trabalho. Ele primeiro coloniza o seu pensamento. Ontem eu botei para assistir a ABC à noite porque eu não tinha mais nada para fazer. E aí você assiste os comerciais dos Estados Unidos e você começa a acreditar que o American Dream é real e que eu preciso viver aquilo. Aquilo é tão bem vendido que você começa a perceber essas nuances que a gente tem da nossa vida, do nosso estilo de vida, do que a gente acredita, do que a gente espera. Qual é o nosso sonho? Né? Muita gente tem o sonho de morar fora, de morar num lugar melhor do que o Brasil. Eu tinha um amigo meu no ensino médio, o Ale, que o sonho dele, vejam só vocês, o sonho dele era ter um carro com um som potente e parar na frente da escola tocando funk para pegar as menininhas da escola. Este era o sonho do Ale. Estou eu fazendo estágio na escola em que eu estudei. Saio um belo dia, na hora da saída, quem está na frente da escola com um carro, com som alto, tocando funk e pegando as menininhas? Lá estava o Ale, certo? Então, esse é o tipo de pensamento pequeno e colonizado, né? A gente acredita que tudo que vem de cima, e aí eu estou falando de uma hierarquia, e tudo que vem de fora é melhor do que aquilo que vem de dentro. A gente não consegue ter uma relação horizontal com a hierarquia. Eu nunca vou me esquecer de quando eu estava no CFC, faz tempo isso já, por algum motivo a gente estava discutindo política ali, e aí uma menina falou, olha, eu morei em Londres, e tem uma diferença muito clara do inglês para o brasileiro. A gente acha que o governo é nosso patrão, mas não, nós somos os patrões deles, né? Tem essa invertida.
Porque a gente paga impostos, a gente coloca eles ali, a gente garante o emprego deles, mas a gente se deixa ser cobrado por eles e não ao contrário, né? Isso acaba com a soberania popular, na real. Então, a democracia, ela vai só até certo ponto. Tudo bem até aqui? Tá dando para entender o que é o pensamento colonizado? Darcy Ribeiro tremeu no túmulo com essa imagem. Darcy Ribeiro tremeu no túmulo com essa imagem. Não só Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior, Estágio Buarque de Holanda, todo mundo tremendo no túmulo. E aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês esse momento que eu acho que tanto Caio Prado Júnior quanto Marx considerariam um momento muito importante, que para o Marx seria chamado de a tomada de consciência de classe. E para o Caio Prado Júnior, eu acho que ele chamaria como algo de tomada de consciência cultural, de povo e de comunidade. Essa aqui é Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú ganhou o Prêmio Nobel da Paz há uns anos atrás. Eu fui conhecer a Rigoberta Menchú no mestrado, com um amigo que estava fazendo uma dissertação sobre um filósofo latino-americano chamado Henrique Dussel. Ele, se eu não me engano, ele é argentino, radicado mexicano ou o contrário, tá? O Dussel, ele propõe a gente pensar a história desde a América Latina, porque a história também, para ele, é uma coisa complicada, porque a gente conta a história a partir do ponto de vista do colonizador, do explorador. A gente não conta a história a partir do ponto de vista do colonizado e do explorado. Para ele tem que existir essa mudança. Daí ele escreve um livro chamado A Ética da Libertação. E na Ética da Libertação tem um capítulo que se chama Me chamo Rigoberta Menchú e assim nasceu minha consciência, que é baseado no... ele analisa todo o discurso da Rigoberta Menchú. E aí eu trouxe um trecho desse discurso da Rigoberta Menchú que eu acho ele muito forte, que é o seguinte: estava confusa, uma certa mudança que sofri internamente. Para os outros não era tão difícil entender que aqui está a realidade e aqui está o falso. A mim me custou um pouco. O que queria dizer a exploração para mim? Por que nos rechaçavam? Por que não aceitam o indígena? E por que antes a terra era nossa? Eram nossos antepassados que viviam aqui. E por que os estrangeiros não nos aceitam como indígenas? Ali se inicia a discriminação. Rigoberta Menchú é guatemalteca. Ela é da Guatemala, certo? Guatemala é um país que a gente mal ouve falar, né? É muito louco isso. No começo do ano passado eu fui para a Argentina e para o Uruguai e aí uma amiga minha, professora de sociologia, inclusive, a Rita, ela me deu vários quetzales, que é o dinheiro da Guatemala, para ver se eu conseguia trocar na Argentina ou no Uruguai para, né, converter esse dinheiro que ela tem parado por muito tempo. Lugar nenhum troca quetzales. Eu fui em vários lugares em Buenos Aires, eu fui em vários lugares em Montevidéu e eu não consegui trocar. Eu voltei. Como foi, eu voltei com esse dinheiro, porque a Guatemala é um país periférico, até para o país periférico que é o Brasil. Então a gente tem faz parte do nosso pensamento colonizado acreditar que nós somos os Estados Unidos da América Latina, da América do Sul, né? Nós nos entendemos muitas vezes como americanos e não como latino-americanos, né? Eu acho que o fato de não falarmos espanhol ajuda bastante nisso, do espanhol não ser a nossa língua. Enfim, a Rigoberta Menchú, ela vai dizer que o ponto de partida da libertação dela, enquanto indígena, mulher explorada, guatemalteca, enfim, uma série de outras coisas que ela coloca, é o momento em que ela consegue entender que ela é
colonizada e que ela é explorada por um patrão gigantesco que vem do norte, né? E aí, para o Caio Prado Júnior, é justamente esse movimento que falta para o povo brasileiro. O Brasil contemporâneo, ele é uma periferia do mundo, ele é uma periferia colonizada do mundo, justamente porque a gente aceita essa relação de exploração capitalista que existe. Então vejam só como o Brasil é uma coisa deveras complicada. A gente tem o nosso capitalismo interno e a gente tem um capitalismo externo, o capitalismo global que manda na gente, né? Um capitalismo que vem do norte para o sul. E aí fica muito interessante a gente falar dessa conquista do norte para o sul, quando a gente pensa na Terra, no planeta Terra, no espaço. Qual é o norte e qual é o sul? O norte e o sul, a própria noção de norte-sul, leste-oeste, é uma noção humana e é uma noção que foi criada pela Europa. Então, o nosso próprio mapa mundi, quando a gente pensa na Europa, nos Estados Unidos acima da gente, já é uma forma gráfica, iconográfica de exploração, né? De hierarquização do norte sobre o sul, da Europa sobre a América Latina, da América do Norte sobre a América do Sul. Então, o Brasil ele passou por esse processo e ele nunca quebrou essa exploração. Paulo Freire, eu acho que diz isso muito bem, né? Para ele, a educação ela tem que ser uma educação libertadora. Por uma educação libertadora, o Paulo Freire entende o quê? Uma educação onde o opressor, aliás, o oprimido não queira mais ser opressor. Ele queira quebrar com a rede de opressor-oprimido. E a gente não consegue quebrar com essa rede. A gente continua querendo ser norte-americano. A gente continua querendo viver o American Dream. Lá no Brasil colônia, o povo brasileiro que era deixado no Brasil para povoar principalmente aqueles lugares onde a riqueza estava concentrada, eles não queriam ser brasileiros, eles queriam ser portugueses, eles queriam fazer parte da metrópole e não da colônia, né? Então, a metrópole era transferida em pequenas comunidades aristocráticas no Brasil, e a gente ainda tem isso na nossa cabeça. Eu lembro também de quando eu era mais novo, de que se você tivesse uma descendência portuguesa ou espanhola, você era legal, porque você era o colonizador e não o colonizado na cabeça daquelas pobres crianças, né? Então, daí você tem o racismo estrutural, você tem, enfim, uma série de problemas que acontecem e que são recorrentes até hoje no Brasil e que continuam fazendo do Brasil essa periferia do mundo. E o Brasil é uma periferia do mundo porque a gente se coloca como periferia do mundo, né? A gente tem recursos naturais o suficiente para ser um país de primeiro mundo, mas não acho que a gente deveria seguir essa opressão toda, né? Diego, sim, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E é justamente esse sonho que teria que ser quebrado para o Paulo Freire, né? Do oprimido querer ser o opressor e daí sim a gente conseguir se libertar e deixar de ser, de fato, uma periferia do mundo. Dúvidas, comentários, questões, angústias? Nada? Ninguém quer fazer nenhum comentário? Diego, a frase de nada. Ninguém quer fazer nenhum comentário? Isso deixou vocês angustiados? A mim deixou. Gente, na tarefa de sala de vocês, a primeira questão, se eu não me engano, na hora que eu fui fazer o gabarito... Ah, David, você quer falar, meu querido? Pode falar. Não, pode terminar primeiro, professor. Tá. Na hora que eu fui fazer o gabarito para vocês,
eu percebi que ela está um pouco confusa. Então eu gostaria de pegar ela com vocês um momentinho. Porque, na verdade, ela começa ali, você tem a explicação. Aí, de acordo com esses debates, apresente a perspectiva de Caio Prado Júnior. Então, parece que ela está te pedindo para você apresentar a perspectiva dissertando. E aí, logo depois, ela tem o texto do Caio Prado, do Schwartz, que ele está comentando. E depois tem, acerca das expectativas quanto à formação do Brasil, a sentença que sintetiza os pontos de vista apresentados no texto é A, B, C, D, E, tá? Então, ela é tipo 2 questões em uma, assim. Eu coloquei para vocês no gabarito. Deixa eu pegar aqui. Eu coloquei só a alternativa. Se vocês quiserem apresentar, como ele está pedindo antes, a perspectiva do Caio Prado Júnior e me mandar para eu corrigir, fiquem à vontade. Eu acho que seria bem legal vocês fazerem isso. Escreverem uma resposta e aí vocês me mandam e eu vou corrigindo e comentando para vocês. Pode ser, não é uma obrigação nem nada do tipo, mas eu acho que seria bem interessante para a gente ir esclarecendo alguns pontos também que podem vir a aparecer de dúvidas para vocês, tá? David, manda. Professor, eu ficaria muito grato se você repetisse a parte do materialismo histórico dialético. Para mim é muito complexo. Vamos. Vou repetir de novo. Então, primeira coisa que você precisa pensar no materialismo histórico dialético. Ele é uma ferramenta de análise da sociedade, certo? Como que eu vou analisar a sociedade? Para o Marx e para o Caio Prado Júnior, a gente analisa a sociedade a partir do real, daquilo que é concreto, certo? O que é concreto? Matéria. O que é matéria? É tudo que a gente consegue palpar, tudo que a gente consegue enxergar, certo? Para a gente formar as relações, a gente precisa do ser humano, do homem como agente, certo? Então, eu modifico a história, eu faço a história. O homem é um agente histórico e ativo para o Marx. Esse movimento de mudança da história, ou seja, como eu estou agindo, é a própria dialética, o próprio movimento dialético. O Marx vai analisar esse materialismo, porque eu consigo analisar a sociedade só por aquilo que é real, histórico, porque eu estou tentando analisar a história, como o humano mudou a história, e dialético, porque é um movimento do humano na mudança da história. Então, o materialismo histórico dialético, ele nada mais é do que a forma como eu estou enxergando e analisando a história, sendo modificada pelo ser humano a partir da sua ação no mundo. Foi? Foi. Tá, qualquer coisa você me chama depois de novo que eu te ajudo. Breno, diga. Professor, eu posso dizer que o Caio Prado, ele meio que adiciona alguns links de pensamento ao Homem Cordial do Sérgio Buarque, né? Desenvolve. Não, porque Sérgio Buarque, ele, no seu pensamento, ele diz que o Brasil ainda é um país ligado às tradições, certo? Sim. O Brasil ainda está refém, de um pensamento colonizador. Sim. E é isso que o Caio Prado sintetiza no pensamento do colonizado, não é? Sim. Sim. Eles estão em diálogo, na verdade, né? O que vai mudar muito é que o Sérgio Buarque de Holanda, ele está usando uma metodologia weberiana, do tipo ideal e tudo mais, enquanto que o Caio Prado Júnior está usando uma metodologia marxiana de analisar diretamente o ocorrido na história e como que as pessoas foram alterando a história com o tempo a partir da luta de classes, a partir dessa relação econômica,
dessa relação social e política. Tá? Mas eu posso dizer que eles partem do mesmo ponto, que é o Brasil um país irracional, assim? Sim, sim, Tá. sim. O Caio Prado Júnior não vai usar muito o irracional, ele vai usar o alienado. Alienado no sentido de que eu não enxergo e eu não consigo me enxergar como um oprimido, como um explorado, né? Eu quero só ser o meu opressor. Eu não quero ser mais o oprimido, mas eu quero ser o opressor. Não se trata de quebrar as coisas, mas de permanecer e de só inverter. Entendi, obrigado. Nada. Mais alguém? Nai? Então é isso, gente. Nos vemos na semana que vem. Quaisquer dúvidas, estou no WhatsApp. Disponível para todos, todas. Certo? Muito obrigado. Um beijo. Estava com saudades. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, gente.